Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Numa noite comum, como tantas outras, eu ainda era criança e tinha acabado de entrar no ensino médio. Meus pais me mandaram para a cama e depois foram para o quarto deles, do outro lado da casa. Embora eu devesse estar dormindo, estava preocupado com uma apresentação para o dia seguinte e precisava memorizar as falas. Claro, como uma criança que se preocupava com as notas, mas também vivia lutando contra a procrastinação, eu ainda não estava totalmente preparado. Assim, sentei na cama e comecei a ler o roteiro repetidamente, tentando decorar tudo o mais rápido possível. Após um tempo, mesmo sabendo que já era tarde e eu precisava dormir, decidi guardar o roteiro e me deitar, tentando fechar os olhos. Eu estava confiante na primeira parte da apresentação, mas me sentia inseguro com o final, temendo que a ansiedade me atrapalhasse. Deitado, comecei a recitar mentalmente os parágrafos finais, repetindo as frases na cabeça enquanto o tempo passava, até que finalmente senti uma confiança maior e pensei que poderia, enfim, dormir tranquilo. Porém, pouco depois, fui tomado de susto por um som suave próximo ao armário, que ficava em frente à minha cama. Abri os olhos imediatamente e olhei para a escuridão. O quarto estava num breu profundo, mas pude distinguir uma figura parada ao lado do armário. Não conseguia ver seu rosto ou feições, mas era alta e me observava fixamente. Senti o coração disparar e, desesperado, tentei gritar, mas minha boca não se mexia. Quis correr, mas meu corpo também não respondia. Era como se estivesse preso dentro de mim mesmo, como numa armadilha. A cada tentativa de me mover, a sensação de peso no peito só aumentava, e até mesmo respirar ficou difícil. Tudo o que eu podia fazer era observar aquela figura parada ali, que me preenchia de um medo que nunca tinha sentido antes. Em meio àquele pânico, comecei a me questionar se era um sonho, mas tudo parecia assustadoramente real. A ideia de estar paralisado e permanecer assim para sempre me aterrorizava, mas a urgência do perigo que sentia naquele instante sobrepujava qualquer outro pensamento. Após o que pareceu uma eternidade, a figura começou a se mover devagar, vindo em direção ao pé da cama. Eu sentia o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo corpo. Quando se aproximou da cama, mesmo sem conseguir ver o rosto, percebia uma sombra cobrindo cada detalhe seu, tornando impossível discernir quem ou o que era. O desespero aumentava, e eu queria acordar, gritar, fazer algo que me libertasse daquela angústia, mas estava completamente imóvel. De repente, a figura subiu na cama e começou a se arrastar lentamente em minha direção. Chegou tão perto que pude sentir uma presença intensa e amedrontadora sobre mim. A figura então parou, colocou o rosto diretamente na minha frente e por um longo segundo houve um silêncio total antes de abrir a boca num grito silencioso e olhar direto nos meus olhos. E num piscar de olhos, tudo desapareceu. A figura, os sons, a sensação de peso, tudo se foi. Após o susto, percebi que conseguia me mover novamente. Tremendo, sentei na cama e olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Durante anos fiquei sem respostas, temendo que alguém pensasse que eu estava alucinando ou que eu era louco. Na época, isso aconteceu no final dos anos 80 e eu não tinha como buscar informações. Apenas guardei a experiência para mim, em silêncio, por cerca de 15 anos. Foi só muitos anos depois, enquanto voltava para casa de carro e ouvia um programa de rádio, que tudo fez sentido. O apresentador descrevia uma experiência assustadoramente semelhante à minha. Fiquei ouvindo. Cada detalhe da história parecia idêntico ao que vivi. Ao final do programa, ele explicou que o fenômeno era algo chamado paralisia do sono. Finalmente eu tinha um nome para aquilo que tinha me assombrado por tanto tempo. Eu venho sofrendo de paralisia do sono desde que me lembro. Isso acontecia com tanta frequência que eu achava que era algo normal, até inofensivo, e meus pais sempre me tranquilizavam dizendo que era algo passageiro. Nunca tive alucinações ou algo do tipo,
Era só o fato de acordar no meio da noite e não conseguir me mover. Mas eu conseguia abrir os olhos e observar o ambiente ao meu redor. Era sempre um pouco assustador, pois eu sentia vontade de me esconder debaixo dos lençóis, mas não conseguia me mover. No entanto, houve uma experiência que realmente me marcou e que até hoje ainda me assusta. Eu tinha 11 anos na época e era uma noite comum de escola. Após um fim de semana tranquilo, meus pais me mandaram para a cama por volta das 9 horas. Eles apagaram as luzes e eu me acomodei, abraçando minha boneca de pelúcia. Como todas as noites, adormeci rapidamente, mas algo naquela noite foi diferente. Eu não sabia explicar o motivo, mas ao acordar me senti mais angustiada do que de costume. Logo após abrir os olhos, ouvi um som vindo do andar de baixo. Não conseguia ver as horas, mas sabia que meu pai costumava ficar acordado até tarde. Tentei me acalmar, mas o som logo se transformou em passos suaves subindo as escadas, de forma lenta e cautelosa. Mesmo sendo criança, eu sabia diferenciar o som de alguém subindo as escadas de maneira casual e o de alguém indo para o segundo andar com cuidado, quase em silêncio. O pânico começou a crescer dentro de mim e comecei a tentar silenciar os pensamentos enquanto os passos se aproximavam da porta do meu quarto, até que pararam em frente a ela. Me lembrei das advertências dos meus pais sobre as alucinações que podem ocorrer durante a paralisia do sono. Eles sempre me diziam que essas alucinações podem ser tão vívidas quanto um pesadelo, mas que era importante lembrar que não era real, que tudo acabaria em breve. Deitada ali, imóvel, tentei me convencer de que tudo não passava de um sonho e que logo tudo voltaria ao normal. Depois de um minuto, abri os olhos novamente, aliviada por achar que o pesadelo havia terminado, até que a porta do meu quarto se abriu lentamente. Senti meu corpo se tensar de medo, mas não consegui reagir. Vi a silhueta de um homem entrando devagar no meu quarto e o pânico aumentou. Fechei os olhos novamente, tentando forçar o pesadelo a acabar. Ouvi os passos se aproximando da minha cama, lentos e suaves, e me convenci mais uma vez de que era só um sonho, que eu precisava acordar. Senti a respiração do homem bem perto do meu ombro e em seguida percebi que minha boneca havia sido retirada de perto de mim. Os passos continuaram até desaparecer na direção da porta. Ainda paralisada, abri os olhos levemente e vi o homem indo embora com minha boneca, envolvendo-a nas mãos enquanto se afastava. Mesmo assim, eu não conseguia me mover. Fechei os olhos novamente, tentando controlar o pânico, mas era impossível. A cada segundo, mais pensamentos horríveis invadiam minha mente. Não me lembro de ter adormecido novamente, mas quando acordei pela manhã, já me sentia mais tranquila. Olhei ao redor para me certificar de que tudo não passava de um pesadelo, e tudo parecia normal. Até que olhei para o lado e percebi que minha boneca não estava mais ali. O choque me atingiu com força, e comecei a chorar. Corri até o quarto dos meus pais e os acordei. Eles não pareciam surpresos, como se estivessem esperando algo assim acontecer. Meu pai se levantou e foi comigo até o meu quarto para procurar a boneca, assumindo que eu simplesmente a tivesse perdido e que logo a encontraria. Mas, por mais que procurássemos, não conseguimos encontrá-la. Ele continuou a busca pela casa inteira, mas a boneca nunca apareceu. Na verdade, nunca mais a encontramos. Eu nunca havia experimentado paralisia do sono até alguns meses atrás. Sempre me senti sortuda por ouvir as histórias dos outros, que pareciam horríveis, mas achava que isso nunca aconteceria comigo. No entanto, minha sorte acabou, aparentemente. Acho que o estresse e a ansiedade foram os fatores que desencadearam as experiências, pois depois desse episódio, tive algumas outras, mas depois parou. A pior de todas foi a primeira vez. Eu adormeci rapidamente naquela noite, como sempre faço, mas tenho o hábito de acordar quase sempre na mesma hora para ir ao banheiro. Essa noite não foi diferente, até que, ao acordar, estava tão cansada que decidi ficar na cama e tentar voltar a dormir. Foi então que percebi que não conseguia me mover. Isso nunca tinha acontecido antes e, de repente, meu coração começou a disparar.
foi quando ouvi a porta do meu quarto ranger, abrindo-se lentamente. Eu estava deitada de lado, com o cobertor quase cobrindo meu rosto e não conseguia ver nada. Lembro-me de ter ficado muito assustada e logo depois ouvi vozes. Eram duas vozes masculinas conversando e pareciam estar do outro lado da minha cama. Tentei gritar por ajuda para meus colegas de quarto, mas não conseguia emitir nenhum som. Eu não conseguia falar, e isso me deixou ainda mais ansiosa. Meu coração parecia que ia sair pela boca, e eu senti dificuldade para respirar. As vozes continuaram e essas pessoas começaram a se mover para o meu lado da cama. Eu ouvia elas conversando entre si, mas não conseguia entender o que diziam. Com os olhos fechados, tentei esperar que elas pensassem que eu estava dormindo e que pegassem o que quer que estivessem ali e então fossem embora. O único pensamento que passava pela minha mente era que aquelas pessoas eram ladrões. Tudo parecia tão real, e eu até me perguntei por que meu cachorro não estava latindo ou por que eu não ouvia nada lá embaixo. Eu, afinal, tenho o sono leve. Permaneci ali com os olhos fechados, tentando me acalmar, até que, de repente, senti alguém tão perto de mim que podia ouvir a respiração dele ao meu lado. Ele sussurrou algo como se estivesse falando comigo. Depois disso, ouvi os passos se afastando e a porta do quarto se fechou com um estalo. Eu ainda não conseguia me mover e fiquei lá até adormecer novamente. O que foi ainda mais estranho é que, naquela noite, tive um sonho vívido em que, depois que os supostos ladrões saíram, eu me levantei para verificar se eles haviam roubado meu dinheiro. Aconteceu exatamente como na paralisia do sono, e sonhei que acordava meu colega de quarto para contar tudo a ele. Fomos até as câmeras de segurança e vimos dois homens entrando no meu quarto. Então descemos para perguntar aos outros colegas de quarto se eles haviam visto algo, mas quando chegamos lá, já estavam no telefone com a polícia. A TV da sala havia sumido e a casa estava uma bagunça. Nunca tive um sonho tão vívido, e o fato de ele ter começado exatamente onde minha paralisia do sono parou foi ainda mais estranho. Na manhã seguinte acordei e verifiquei se tudo estava no lugar. Não havia nada de anormal nem nas câmeras de segurança, mas eu jurava que tudo parecia tão real e que estava acordada. Foi a experiência mais estranha da minha vida. Depois daquela noite, tive alguns episódios em que não conseguia me mover, respirar, ou ouvia a porta do quarto se abrindo ou fechando. Eu sempre durmo de lado, então nunca vejo figuras, como muitas outras pessoas relatam, e de certa forma, considero isso uma sorte. No entanto, as alucinações auditivas à noite são quase mais assustadoras, porque você não pode ver o que está acontecendo. Você só pode ouvir e esperar que o que quer que seja não seja real. Caso contrário, pode ser ainda mais aterrorizante, como eu vivi. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!